Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma reflexão, mais uma reunião pública no Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Gostaria de agradecer primeiramente ao meu amigo Mauro, que nos fez esse convite, juntamente com a Sueli Sanches, né? Também aqui conosco, sempre nos convidando, nos dando essa oportunidade de trabalho. E nesse momento eu gostaria de que os companheiros pudessem dar o feedback sobre o som, sobre o vídeo, ver se está tudo funcionando bem. O Mauro já colocou aqui, né? Boa noite, Léo. Maravilha. Então acredito, né, que já estamos no ar, já estamos aí conseguindo levar inicialmente essa transmissão tão importante para todos nós, né? É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Então, imagem e som estão ótimas. Obrigado, meu amigo Mauro. Grande abraço para você. Bom, companheiro, como de costume, antes da nossa prece, vamos a uma leitura inicial para que a gente possa ambientar um pouco mais, né, a nossa prece, a nossa reflexão da noite, para que possamos principalmente começarmos a buscar a sintonia com o nosso amado Mestre Jesus. Então, vamos buscar aqui, ó, um livrinho aqui na nossa estante, né? Tem muitos livros interessantes para todos nós, mas vamos a uma leitura de um texto que é breve, mas é muito importante, do livrinho do Lorival Lopes, intitulado Ânimo. Então vamos lá, vamos abrir aqui numa página, e o título é A Semente Interna. Há uma boa semente dentro de ti. Se a tratas com pensamentos construtivos, ela responde com alegria, progresso e paz. Mas se ela tens descuido ou se a violentas, ela se encolhe e míngua. Por que desprezar a semente interior? Ela é Deus dentro de ti, pedindo que o deixes mostrar a luz. Exemplo, alegria, progresso e aumentar o que tens de bom. Acredita nessa semente, põe sobre ela a tua esperança e o teu agir, que ela cresce por si mesma e te responde com paz, fortaleza e vida em abundância. Uma semente bem tratada é segurança de uma boa colheita. Olha aí, né? Que leitura interessantíssima. Abrimos aqui o texto, tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. Olá, Sueli, boa noite. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, né? A alegria toda minha de estar aqui. Vamos então à nossa prece inicial. Querido Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nos apresentando diante de Ti para louvar o Seu nome, para bendizê-lo. Bendito seja o Seu nome. Benditas todas as Suas bênçãos, todas as graças concedidas para a nossa humanidade. Obrigado, Senhor, por nos possibilitar uma reunião fraterna na companhia do nosso amado Mestre Jesus e na presença, no apoio e na sustentação de toda essa espiritualidade benfeitora que nos orienta, nos conforta, nos traz iluminação para as nossas consciências e, principalmente, doses extras de muito bom ânimo para as dificuldades que temos. Sê conosco, Mestre Jesus, que a tua paz envolva a todos os lares, a todas as famílias, a todos aqueles
que passam por momentos de aflição que sabemos não são poucos nesse mundo de expiações e provas. Se conosco, querido Mestre, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, companheiros, nós temos um tema hoje muito interessante, né? Nós estamos aí trazendo uma temática interessante. Boa noite, Eunice. Seja muito bem-vinda. Um prazer tê-la aqui conosco, né? Muito obrigado pela companhia. E hoje nós temos um tema: consolar e ser consolado. Por que achamos esse tema e queremos trazê-lo para compartilhar com os companheiros aqui hoje? Bom, nós vivemos num mundo de expiações e provas, né? São muitas as dificuldades, são muitas as lutas, são muitas as dores, as aflições, né? Não é fácil para muitos de nós transitarmos neste mundo sem nos deixarmos entristecer, às vezes abater, às vezes ficarmos com aquela angústia, com aquele aperto no coração, querendo buscar consolo para as nossas aflições. Mas será que nós sabemos verdadeiramente o que é consolar alguém? Será que quando somos nós os necessitados de consolo, sabemos, será, buscar e receber esse consolo que tanto procuramos no dia a dia? E a proposta da reflexão de hoje é justamente essa: entender o que realmente é capaz de consolar e de nos consolar. Daí o tema: consolar e ser consolado. Porque as dificuldades existem, as dores nos visitarão num dado momento da vida, no mundo de expiações e provas. Na atual condição de espíritos ainda tão imperfeitos, nós teremos muitas aflições. Aflição é o que não nos falta, verdadeiramente falando. Mas precisamos saber lidar com esses momentos difíceis. Boa noite, Maria. Seja muito bem-vinda. Precisamos saber, né? Porque no momento em que estamos aflitos, no momento em que estamos precisando de consolo, cada um vai buscar a consolação à sua maneira, né? É aquela consolação à la carte. A pessoa abre lá o seu cardápio de ideias e cada um busca a consolação da maneira que acha melhor, né? Uns vão buscar se consolar se dedicando, né, inteiramente ao trabalho, outros se consolam nos prazeres fáceis da vida, outros se consolam disputando discussões acirradas para querer ser o dono da verdade, para querer ser aquele que dá a última palavra numa discussão, e por aí vai, né? Cada um vai vivendo uma situação, vai buscando rotas de fuga para se consolar, para se manter ocupado, para poder ocupar a mente, mas sem estar verdadeiramente em paz, sem estar verdadeiramente consolado. Olá, Maria Rita, seja muito bem-vinda, boa noite. E assim nós vamos vivendo, né? Muita gente busca consolo desejando viver a vida do próximo. É interessante, né? Por exemplo, muitas das vezes um avião sobrevoa uma fazenda e o piloto daquela aeronave, quando olha e ele vive transitando de lá para cá, ele pensa assim: queria tanto ter a vida de um fazendeiro, pelo menos eu teria um ponto fixo, conviveria mais tempo com os meus amigos, com os meus familiares, com as pessoas que eu amo. E o fazendeiro que está lá na terra olha aquele avião passando e ele diz assim: queria tanto viver viajando de um lado para o outro como se eu fosse um piloto de avião. E assim somos nós, né? Nós vamos sempre desejando a vida do outro, querendo viver o que o outro vive e deixando de viver a vida que estamos inseridos para vivenciá-las. E com isso, o que ocorre? Ao invés de conseguirmos nos consolar, nós intensificamos nossas aflições. Porque a agitação e a tristeza invadirão a nossa casa mental. Então percebam, né? Será que o consolo, a consolação,
é essa fuga que muitos de nós nos entregamos, buscando sempre fazer algo ou fazer alguma coisa de maneira repetida, intensa, a ponto de não sobrar tempo para que possamos pensar verdadeiramente se estamos em paz ou não? Toda vez que falamos em consolação, logo me vem à mente, não sei vocês, né? Mas logo me vem à mente aquela afirmação, aquela promessa do nosso Mestre Jesus. Bem-aventurados os aflitos, pois que eles serão consolados. Nós temos aqui, né, a fala registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Né? Olha, é muito bem lembrado aí, Mauro, né? Quem quiser colocar uma água, né, para que ela seja fluidificada. Sabemos que em momentos assim a espiritualidade aproveita a oportunidade para depositar bons fluidos na água, e aí a gente faz uso dessa água ao longo da semana, né, ao longo do dia, ou logo após a palestra, ou um copinho, uma garrafa. Né? Então fiquem à vontade, muito bem lembrado, né, irmão? Então, quando Jesus nos diz bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, que significa esse consolo que Jesus quis nos trazer? Qual o significado específico da palavra consolação? Então, para que a gente possa entender, alcançar o que Jesus nos promete, o que ele nos afirma que iremos conquistar, precisamos definir o significado da palavra consolar. Inclusive, para diferenciar, né, o significado da palavra consolar do senso comum, daquilo que a maioria de nós pensa, para diferenciar da sua definição filosófica, porque existe um significado diferente. Olha que interessante, quando a gente fala em consolar, se eu disser assim, o Mauro ontem consolou a Maria Rita, logo vem à mente o que para gente? A Maria Rita está passando por um momento de dificuldade e o Mauro foi visitá-la, foi dar um abraço nela, foi dar um carinho, dar uma atenção, fazer uma visita, estar presente diante dela nesse momento difícil. É um ato de consolação, sim, uma atitude carinhosa de alguém para alguém. Só que o Mauro, ele tem que seguir a sua vida. Ele precisa retomar os seus afazeres. Então, ele não vai poder ficar lá na casa da Maria Rita o resto da sua vida. Ele precisa se retirar e retomar a sua vida, né? Tocar, né, a sua vida particular, o seu trabalho, né, tudo aquilo que é da sua necessidade. E no momento em que o Mauro se ausenta da presença da Maria Rita, ela volta a ficar inconsolável. Não tem mais a presença do amigo, ele não está lá, embora ele telefone, embora ele esteja mandando algumas mensagens. Então nós vamos perceber que, para o senso comum, o ato de consolar é essa presença física de alguém num instante difícil. Mas não é algo duradouro, é um consolo de eficácia momentânea. Nós vamos perceber, por exemplo, né, que age a semelhança de um medicamento que diminui a dor, diminui, né, o sintoma, mas não ataca a causa, não cura a necessidade daquela pessoa. Esse ato de consolação, de visitar, de abraçar, de estar presente, é muito importante e deve ser incentivado. Só que existe uma outra significação do ato de consolar. E esse sim é verdadeiramente importante. É o significado filosófico da palavra consolação, que significa o quê? Obter um conhecimento, um entendimento, alcançar ideias, alcançar esclarecimentos que nos permitam entender, compreender a razão das nossas dores, a razão pela qual eu estou naquele momento difícil. Compreender principalmente as dores, as causas das dores que aparentemente são inexplicáveis. Essas são as mais difíceis de se consolar. A desencarnação de um ente querido,
de um filho, de uma filha, a desencarnação de um marido, de uma esposa, as desencarnações prematuras, por exemplo, as desencarnações em tenra idade, né, crianças, adolescentes, são dificuldades, são situações difíceis. Um diagnóstico médico duro, né, de uma doença difícil, de uma doença incurável. Como consolar isso? Somente através desse conhecimento libertador, desse conhecimento que podemos adquirir, seja buscando nas fontes que nos interessam, sejam trazidos por amigos que vêm nos consolar naquele senso comum de estar presente, de dar um abraço, mas aproveita um momento para trazer esses esclarecimentos. Olá, Ariane, boa noite, seja muito bem-vindo, querido. Então percebam, né? Esse conhecimento libertador, ele amplia a nossa visão da vida. Ele vai além da vida na matéria, porque vai descortinar a nossa verdadeira posição nesse imenso universo criado por Deus. E aí nós vamos perceber que nós não somos o centro do universo, não. Nós vamos perceber que o mundo não gira ao nosso redor, não. Que nós somos uma parte dessa grande engrenagem que Deus criou. E nós temos objetivos, nós temos funções a serem cumpridas e não podemos nos deixar abater pelas dificuldades que venham nos visitar. Então é essa consolação no seu sentido filosófico que nos fortalece, que nos dá a certeza de um futuro melhor, a certeza de que sim, embora as lágrimas estejam caindo, embora as dificuldades sejam grandes, tudo vai ficar bem. Deus sabe de todas as coisas. É aquele conhecimento que vai dizer assim: se Deus é infinitamente bondoso e justo, a situação pela qual eu estou passando deve ter uma finalidade. E ela tem. E a finalidade é regeneradora. E a causa é justa e boa, assim como Deus. Embora eu não alcance, embora eu não compreenda. Então esse conhecimento libertador, ele é um grande impulso para o nosso fortalecimento, para a luta diária de se manter bem animado, né, o chamado bom ânimo, de manter a serenidade diante dos tormentos que passamos no dia a dia. Quem viu o filme ou leu o livro A Cabana sabe do que nós estamos falando, né? Aquele casal, né, casal de cristãos que então se deparam com o trágico desaparecimento da filha caçula numa floresta, aparentemente assassinada, né? Mas o corpo não aparece. A mãe, ela segue adiante na sua vida, segue frequentando a igreja, segue confiando em Deus, segue na certeza de que sua filha, seja lá o que tenha acontecido, segue amparada pelo nosso Criador. O pai, o Mark Phillips, ele não consegue viver, ele não consegue recuperar a alegria de viver, ele se torna uma pessoa amarga, uma pessoa enfurecida, revoltada, ele modifica toda a sua vivência, inclusive com a sua esposa e com sua filha mais velha. Só depois que ele passa por uma experiência naquela cabana que abre a visão dele para a verdadeira situação de cada um de nós no universo, é que ele retoma a alegria de viver e consegue criar a paz que ele tanto necessitava para seguir adiante. É essa consolação no sentido filosófico. Por isso esse tema de hoje, consolar e ser consolado. É importante isso, porque quando eu consolo alguém, muitas das vezes, por mais que eu utilize de todo o tempo que eu tenho disponível, a gente às vezes não vê aquela pessoa reagir. Então, começamos a cobrar muito de nós mesmos, né? Será que eu não tenho que fazer mais? Será que eu não preciso me mudar para aquela casa? Ah, eu vou ficar lá direto, eu vou ficar lá com fulano. Mas temos que entender que não é só a nossa presença que conforta, que consola, claro que é importante, mas o mais importante é que aquela pessoa necessitada de consolação possa, como disse o nosso amigo Mauro aqui, utilizar-se de uma fé raciocinada.
de uma fé que compreende que Deus não é o Deus da inércia, não é o Deus imutável. Deus está vendo, Ele sabe, Ele vê as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas angústias, e Ele coloca em nosso caminho pessoas encarnadas e desencarnadas para abrir os nossos olhos, para aquecer os nossos corações. Mas muitas das vezes nós estamos tão fechados na amargura e na revolta que não enxergamos o auxílio do nosso Pai. Então percebam, né, como que é importante distinguir esse ato de consolação do senso comum e do ato de consolação no sentido filosófico. Eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para auxiliar. Mas se tudo que eu fizer não for o suficiente, eu posso manter também a paz. Porque aquele amigo, aquele companheiro, eu sei que ele precisa também estar disposto a abrir os olhos, a receber, a afastar a revolta do seu coração. É como quando Jesus curou o cego de Jericó, aquela passagem, ela é brilhante, né? Cego lá na entrada de Jericó, parado, deitado, quando ele ouve que Jesus chegava e que disseram que era Jesus, o que é que ele fez? Ele sai da inércia, ele se levanta e ele começa a gritar no meio da multidão, chamando Jesus: Jesus, me ajuda, Jesus, estou aqui, Jesus, olha para mim. E a multidão ainda o repreende: sai para lá, rapaz, fica quieto aí no seu canto, volta lá para pedir esmola. E ele insiste, insiste até que Jesus o chama e o cura. Então precisamos entender que para sermos consolados, para sermos curados das doenças da alma principalmente, precisamos seguir em direção a Jesus. Não adianta ficar apenas, né, em casa, parado, de joelhos dobrados, em prece, em prece. Precisamos fazer a nossa parte. A prece é importante, ela nos fortalece, mas precisamos, como nos diz Chico, enxugar as lágrimas, botar o nosso mais belo sorriso no rosto e trabalhar, trabalhar e trabalhar. Porque temos muitos companheiros também em aflição, precisando da nossa experiência aflitiva para se erguerem. Por que nós estamos dizendo isso? Porque no livro Bem-aventurados os aflitos, do Richard Simonetti, ele vai dizer de uma mãe que estava em profundo sofrimento porque desencarnou um filho seu, vítima de um acidente. E é um sofrimento realmente difícil de trabalhar, né? Claro. E ela estava profundamente entristecida, sem ânimo, sem tudo, e ela busca o atendimento fraterno numa casa espírita. A senhora que a atendeu conversou com ela com muita paciência, explicou algumas coisas, colocou, né, algum conhecimento da doutrina espírita para consolá-la, levou algumas informações e recomendou, né, que ela fizesse um tratamento na casa, que ela frequentasse as palestras, assim que ela se sentisse um pouquinho melhor, frequentasse também os estudos da casa, porque aquele convívio com as pessoas seria bom para ela iria se fortalecer, iria criar um retorno às atividades comuns da vida. E aí ela virou para aquela senhora que conversava com ela no atendimento fraterno e disse assim: para você é fácil falar, a senhora não sabe o que é a dor de perder um filho. E a senhora do entendimento fraterno falou assim: olha, a dor de ver um filho desencarnar, realmente eu desconheço. Porque eu vi desencarnar 2 filhos, não foi um só. Então eu sei a dor que é a desencarnação de 2 filhos. E hoje eu estou aqui, usando a minha experiência, tudo que eu passei, para trazer a senhora também para o ânimo e a alegria de viver. Então percebam, né? A gente fica assim, né? Percebendo como que a espiritualidade deve ter tido um trabalho para organizar o atendimento fraterno daquela senhora e colocar diante dela uma outra mulher que passou pela mesma dor que ela, para poder levar para ela um conhecimento libertador e deixar claro: olha, eu passei por isso, mas você também precisa fazer a sua parte, porque senão fica difícil recuperar a alegria de viver. Então é esse o consolo que Jesus nos diz: bem-aventurados os que estão aflitos, pois que serão consolados. Essa obra
do Richard Simonetti, né? O Mauro postou aqui, ela é belíssima. Bem-aventurados os aflitos. Ele trabalha com o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma leitura muito maravilhosa, né? E tem mais, meus amigos. A dor foi sagrada no Monte das Oliveiras, né? Jesus passa por esse momento de dor. E ele, então, deseja que nós compreendamos que aquela dor não pode nos paralisar. E precisamos confiar em Deus. No capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, tem uma mensagem no item 6º do Espírito de Verdade, em que ele diz assim: venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, sim, pois a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também lhes virão enxugar as lágrimas. Olha que linda afirmação, né? Olha que coisa brilhante para que possamos levar aos nossos corações, né? Os anjos virão enxugar as nossas lágrimas. E eles são também encarnados. Encarnados que trazem esclarecimentos, conteúdos, que vivenciaram sofrimentos semelhantes aos nossos e que também vêm nos consolar. Esse conhecimento libertador, por exemplo, o Espiritismo, ele faz parte de todo esse conteúdo, né? Porque o Espiritismo também nos esclarece de onde viemos, porque estamos aqui, para onde iremos. O Espiritismo nos diz, por exemplo, que se as dores existem, se as dificuldades existem, são porque nós existimos e ainda vivemos nesse estágio de imperfeição evolutiva que nos vincula ao mundo de expiações e provas. Porque ainda temos em nós sentimentos inferiores, derivados principalmente do orgulho e do egoísmo. Ou seja, se eu ainda estou vinculado no mundo de expiações e provas, é porque eu não fui aprovado, né, no vestibular divino, né, ou no Enem divino. Hoje é o Enem, né? Eu não fui aprovado no Enem divino, eu fui reprovado. Eu não consegui estar lá no mundo regenerado. Estou aqui, mas eu estou caminhando. Graças a Deus. Já deixei os mundos primitivos para trás. Já venci aquela etapa. E vamos vencer essa também. Então vejam que a responsabilidade é nossa. Toda a dificuldade que eu passo, toda a aflição, deriva de mim mesmo. Não é culpa da minha sogra, do meu sogro, do meu filho, da minha mãe, do meu pai. É minha responsabilidade. Minha responsabilidade por estar passando por ela e minha responsabilidade para modificá-la. Então, meus amigos, é isso que temos que ter em mente. E o melhor de tudo, só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Só depende de nós nos esforçarmos para seguirmos adiante. E é o que o Allan Kardec vai nos dizer, o codificador da doutrina espírita, né? Nós sabemos que o Allan Kardec foi um educador notável, dotado de uma lucidez filosófica acima da média. Então, quando ele fala em consolação, não há dúvida que ele utiliza esse significado filosófico da palavra. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6º, o Cristo Consolador, no item 2, o Allan Kardec vai dizer assim: todos os sofrimentos encontram consolação em a fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Olha aí o que ele está dizendo. Né? A consolação vem do conhecimento, que nos revela fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Fé no futuro, imortalidade da alma. Quando Kardec nos fala da fé no futuro, ele está dizendo: somos espíritos imortais. A morte não existe. É só uma ressurreição no mundo espiritual. A morte é a porta para que possamos ressurgir no mundo espiritual. Boa noite, querido Jorge Mendes, seja muito bem-vindo, meu amigo. Então, Kardec está falando exatamente desse sentido filosófico da palavra consolação.
O que ele está querendo nos dizer é exatamente isso. Confiança na justiça de Deus. Reencarnação, por exemplo. Confia em Deus, como nós dissemos, né? Por mais dolorida que seja a situação pela qual estamos passando, há de ter uma causa. E essa causa ela é justa e boa, assim como Jesus, como Deus é infinitamente bondoso e justo. Então percebam, né, meus amigos? Precisamos compreender. O problema é que muitas das vezes nós queremos tudo como num passe de mágica. Queremos descanso, queremos consolo, mas queremos que isso aconteça sem que a gente coloque qualquer tipo de esforço para conquistar isso. E aí sempre lembramos, né, da fala de Jesus, quando ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E aí alguém diz assim: poxa, mas eu oro tanto, eu estou com Jesus, eu frequento a casa espírita, eu assisto às palestras e não consigo descanso, não consigo alívio para a minha alma, continuo cansado e sobrecarregado. Mas muitos vão se esquecer que essa frase ela continua, que a promessa do Cristo é seguida de uma outra informação, em que ele diz: e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha aí, o convite de Jesus é aprender com ele a sermos brandos e humildes de coração. Olha que interessante, né? Quantos de nós estamos dispostos a nos esforçarmos sinceramente para conquistar essa brandura e essa humildade de coração? Boa noite, Alcione. Muita paz para todos nós, né, querido? Obrigado pela companhia. Então percebam, né? O jugo é aquela peça de madeira, né, usada para atrelar um cavalo ao outro, um boi ao outro, puxando um arado, puxando uma carroça. Qual é a função do jugo? Fazer com que aqueles animais sigam na direção que o fazendeiro determina e no mesmo compasso, sem se desviarem do caminho. Então Jesus vem dizer, né, completando a sua frase: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? O jugo é suave, são as suas leis, são as suas lições, a brandura e a humildade de coração que ele nos convida a conquistar, para que o fardo se torne leve, para que toda a dificuldade que passamos no mundo ao qual estamos vinculados possa se tornar cada vez mais leve. Então percebam a importância de seguirmos adiante, né? É por isso que o Espiritismo ele tem uma importância significativa nisso tudo. Porque não há dúvida de que o Espiritismo é um conhecimento consolador, porque ele é libertador, como nós já falamos. E o Espiritismo é extremamente consolador. Se nós formos analisar, por exemplo, né, uma doutrina que vai nos dizer que somos espíritos imortais, que aqueles que se amam, se procuram, se encontram na nova morada, que vai nos provar categoricamente de que não há um adeus, mas um até breve. Afinal de contas, com as comunicações mediúnicas, a primeira certeza que tivemos é de que sim, a alma sobrevive ao corpo. E a felicidade ou a infelicidade dessa alma está diretamente ligada ao bem que semeamos nos corações alheios. A nossa alegria está vinculada ao bem que plantamos nos corações dos nossos irmãos. Então, isso é extremamente consolador. Se tivéssemos uma única existência corporal e após essa existência, né, um fosse ficar num lugar terrível e outro num lugar bondoso, como que um pai, uma mãe poderia ser eternamente feliz num local geograficamente delimitado, sabendo que os seus filhos amados não seguiram as suas orientações e estão eternamente sofrendo em outra localidade? Isso é assustador, isso não é consolador.
Né? É assustador. Haroldo Dutra chega a dizer assim, isso é até mais assustador que o próprio materialismo, né? Porque o materialismo vai dizer, uma vez morto o corpo, acabou, não tem mais nada. Agora, quando diz que um vai estar num lugar de eterna felicidade, outro num lugar de eterno sofrimento, assusta qualquer um, porque se eu amo as pessoas, eu quero que elas estejam comigo num lugar bom. E aí a gente educa, se dedica, orienta os filhos, os amigos, às vezes até os pais, né? E eles não seguem as orientações, então eu vou viver sem a presença deles? Isso não é consolador. Com a reencarnação, com a imortalidade da alma, um panorama muito mais feliz e muito mais justo se abre diante de nós. E se Deus é a justiça perfeita, não havemos dúvida nenhuma de que sim, Ele nos dará as oportunidades para seguirmos adiante. Não há mal que dure para sempre e não há mal que não tenha remissão, pois o amor cobre uma multidão de pecados, como nos diz Pedro em sua epístola, né? Agora, todo esse conhecimento que Deus nos permitiu alcançar, né, nós vamos vendo com Moisés, depois com Jesus, depois com a doutrina espírita, né, e outras contribuições amorosas de grandes pensadores, inspiradores, nós vamos percebendo que isso tem uma razão de ser. Não é à toa que Deus nos permitiu alcançar tudo isso. Isso tem uma finalidade. Isso é um investimento de Deus em suas criaturas, para que possamos nos melhorarmos, como disse Jesus. Aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Porque quando começamos a nos melhorar, meus amigos, começamos a nos preparar para emanarmos luz ao nosso redor. Tem um livrinho também, muito interessante, que eu gosto muito, essezinho aqui, ó. Opa, tá aqui. A Vida Escreve, de autoria espiritual de Hilário Silva, psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Esse livro ele é interessantíssimo, porque o Hilário Silva, o autor espiritual, ele traz situações do dia a dia para nos mostrar o caminho que temos que seguir. E aqui a última lição do livro, a última, chamada O Ensino da Luz, ele vai dizer de uma conversa entre Tadeu e Jesus, em que Tadeu, depois de um dia muito cansativo, diz assim a Jesus: Mestre, qual é o nosso maior dever na execução do Evangelho para a redenção das criaturas? E aí Jesus conta uma história para ele, né? Vai dizer assim: no meio de uma grande tempestade, inúmeros viajantes que transitavam por uma estrada se recolhem e adentram a um enorme casarão que parecia um grande labirinto. E lá, na escuridão daquele casarão, com a tempestade lá fora, muitos, uns com medo dos outros, porque eles não se conheciam, começam a se esconderem nos quartos, começam a procurar o local de saída, a correria se estabelece, o conflito naquela escuridão, lamentos, pragas, correria, pancadaria, crimes ocorridos na escuridão daquele casarão, e aquilo tudo gerava um grande barulho, uma grande gritaria. Um outro homem que passava por ali, por fora, na estrada, viu que aquilo ocorria lá dentro, toda aquela gritaria, e ele trazia consigo uma candeia, né, um tipo de lanterna, uma candeia. E o que ele faz? Simplesmente ele acende a sua lanterna e adentra ao casarão e começa a transitar no meio daquela escuridão e daquelas pessoas lá amontoadas, assustadas, perdidas, irritadas e machucadas. Ele não diz uma palavra sequer, apenas transita carregando a sua candeia e iluminando todos os cômodos do casarão. Depois ele se coloca a sair do casarão. Bastou apenas a claridade dele para que os outros que lá estavam então se envergonhassem das atitudes que eles vinham cometendo uns contra os outros. E ao sair carregando a candeia, isso foi o suficiente para que os outros que lá estavam, apenas olhando o caminho dele, por conta própria, se movimentaram também para sair daquele labirinto
e que ele se encontrava. Então Jesus finaliza dizendo para Tadeu: se a luz do bom exemplo estiver em nós, os outros perceberão com facilidade o caminho que tiverem que seguir. Procuremos o reino de Deus e a sua justiça. Vivamos o amor puro e a consciência tranquila, e tudo mais nos será acrescentado. Então, todo esse investimento divino do conhecimento libertador, capaz de nos consolar as dores, tem esse objetivo: nos preparar para iluminar o nosso caminho e iluminar também o caminho dos irmãos que estão conosco. Precisamos ter mais empatia, precisamos ter mais alegria no coração ao sermos úteis aos irmãos em caminhada. Precisamos sim alimentar quem tem fome, dar remédio a quem necessita, estimular a caridade e a fraternidade. Não devemos ter nenhuma vergonha disso. Precisamos fazer a parte que nos compete e nos lembrarmos cada vez mais que no mundo de tantas dores, tantas guerras, tantas dificuldades, tantos problemas, com tanto suicídio, é preciso muita luz para iluminar a alegria daqueles que se encontram em momentos de tanta aflição e de tanta tristeza. Afinal de contas, o objetivo é a nossa melhoria, sim, mas o objetivo maior é a melhoria de toda a humanidade, para um planeta regenerado, um local mais fraterno, e precisamos impregnar os nossos corações com esses sentimentos cristãos. Então, meus amigos, que Deus nos abençoe a todos, que possamos termos a certeza de que estamos no caminho do bem. É comum hoje, quando nós damos um prato de comida a alguém, ouvir de algumas pessoas a dizer: mas vocês estão incentivando essa pessoa a ficar na rua, a não trabalhar, a não correr atrás dos seus objetivos. Mas primeiro de tudo devemos dizer: precisamos alimentar a quem tem fome, para depois auxiliá-lo em outra caminhada. Porque não adianta falar de amor, de caridade, de trabalho, de dedicação para quem está com a barriga roncando de fome. Nem atenção ele vai prestar. Então precisamos sim alimentar os que têm fome, não só de comida, como de esperança de dias cada vez melhores. Não tenhamos vergonha disso, não. E se estamos nesse momento, algum de nós, passando por tanta dor, por tanto sofrimento, que possamos buscar ajuda, sim. Que possamos pedir auxílio, sim. Não tenha vergonha, não. Façamos como o cego de Jericó, que não teve vergonha de gritar pelo nosso querido Jesus, ainda que incomodando a todos que estavam à volta e mandando ele ficar calado. Ele não envergonhou-se e continuou buscando a Jesus. Precisamos buscar ajuda, sim. Tem muita gente boa querendo apenas uma oportunidade de estender a mão. Não tenho dúvida nenhuma disso. Grande abraço a todos vocês. A minha gratidão a Deus, a nossa querida Sueli pelo convite, pela oportunidade, nosso amigo Mauro, né, pela assistência aqui. Apanhei um pouco para botar no ar aqui, mas graças a Deus tudo deu certo, né? Que Deus nos abençoe a todos. Então vamos à nossa prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por essa companhia tão agradável de todos esses irmãos encarnados e desencarnados. Pela companhia do nosso querido Mestre Jesus, que sempre se faz presente através da espiritualidade benfeitora em momentos como esse. Rogamos, querido Pai, pelos nossos irmãos na Terra, que estão aí com tanto sofrimento por conta das dores que as guerras causam, do desemprego, das dificuldades, das doenças difíceis de se tratar. Envolva, querido Mestre Jesus, todos esses irmãos em dificuldade, nos leitos das suas casas, no leito dos hospitais, nos orfanatos, nas sarjetas da vida e nas sarjetas também da vida moral. Que eles sejam alcançados pelo bem-estar,
Os irmãos que estão nesse momento privados da sua liberdade, Senhor, nos presídios, que eles possam ser fortalecidos em seus anjos de guarda, para que eles possam pensar no arrependimento e no fortalecimento de seguirem de maneira melhorada, de buscarem reintegrar-se à sociedade, de buscar também fazer o bem, fazer a diferença, Senhor. Porque sabemos, ó Pai amado, que todos nós somos filhos do mesmo Pai e que todos fomos assinalados ao sermos criados com a marca da felicidade. Por mais que uns ainda demorem do que os outros, todos nós chegaremos a essa felicidade. E enquanto isso não chega, que possamos, Senhor, os que estão numa condição de equilíbrio, que estão numa condição de melhoria espiritual, auxiliar aqueles que estão fragilizados. Na certeza de que amanhã, quando nós estivermos fragilizados, também seremos amparados por esses irmãos que contam conosco. Obrigado, Mestre Jesus. Fortaleça os anjos da guarda de todos nós, todos os irmãos encaminhados, para que possamos trilhar o caminho da paz e do amor. Que assim seja. Obrigado aí a todos vocês, né, os nossos queridos amigos que estiveram aqui, Alcione, o Jorge Mendes, né, Maura Sueli, Ariane, o pessoal todo que esteve aqui conosco, Maria Rita Rodrigues, Maria Odila, Eunice Pereira. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus nos abençoe a todos e até a próxima, com a permissão do nosso Pai amado.